Como superar um trauma. Fala pessoal, aqui é João Oliver. Dá o like, compartilha, se inscreve no canal e coloque a sua opinião aí nos comentários, para que assim o YouTube possa recomendar o meu canal e nós nos transformarmos numa grande comunidade, tá? Então, o tema do vídeo hoje é como superar um trauma. Lembrando que este vídeo é com uma experiência própria minha e que, se eu pudesse dar um conselho para que você superasse um trauma, seria você estar conversando com um psicólogo ou com um terapeuta, pois eles vão entender melhor a sua mente e vão conseguir se aprofundar mais na sua experiência e no caso que você está passando. O que eu estou fazendo aqui nesse vídeo é abordando a minha experiência e como eu superei ela, e vocês talvez possam utilizar dessa minha experiência para estar superando esse trauma de vocês, ou caso vocês venham a ter algum trauma um dia. Primeiramente, para a gente entender como superar um trauma, a gente tem que entender o que é um trauma e como ele ocorre. O trauma nada mais é do que uma experiência de vida em que você passa, que foi muito drástica, muito agressiva na sua vida e que acabou te marcando. E essa decisão, ela gerou um medo tão forte em você que acabou se enraizando na sua psique, ou seja, no seu cérebro, causando efeitos psicológicos de medo, de trauma e de angústia. Geralmente é ocasionado por momentos estressantes ou por experiências muito negativas, entendeu? Então, se eu pudesse resumir o que seria um trauma, seria uma dor muito forte que aconteceu com você, que acabou ficando enraizada no seu psicológico. E você tem dificuldades em estar superando essa dor. E aí que se deriva o trauma, certo? E qual que seria um trauma que eu tive? Lembrando que o trauma, ele tende a ocorrer no período de infância, tá? Porque é no período de infância que o nosso cérebro está em desenvolvimento, então qualquer coisa que seja muito drástica, muito agressiva, muito traumática, faz com que nós tenhamos uma repulsa com certas coisas, com certas situações que nós passamos que for negativa para nós, certo? E qual foi essa situação negativa que ocorreu para mim? Essa situação negativa que ocorreu para mim foi na questão de dirigir. Sim, galera, foi extremamente difícil para mim aprender a dirigir, mesmo eu achando que na época eu não teria essa dificuldade. O primeiro motivo é que eu sempre achei que seria fácil para me dirigir, porque eu sou uma pessoa mais tranquila, mais na paz, e para dirigir você precisa ter paciência. Não é à toa que o pessoal fala que quando você for fazer uma prova para tirar sua CNH, você tem que tomar algum chá de maracujá, algum suco de maracujá, ou tomar algum chá, né, para que você fique mais relaxado. Só que eu, por natureza, já sou uma pessoa mais tranquila. É claro que nos vídeos eu tento trazer mais empolgação, porque exige, né? O YouTube exige isso. Só que eu sou uma pessoa mais tranquila e eu achava que isso seria fácil na questão da CNH, que eu não iria ficar nervoso quando eu fosse tirar a minha carta de motorista. Só que eu estava enganado, galera. Porque o primeiro motivo que você tem para superar o trauma é quando você acaba não reconhecendo que você tem um trauma, entendeu? E eu acreditava que eu não teria medo, que seria fácil. Só que quando eu comecei a dirigir e eu percebi que, na verdade, eu tinha um certo receio, um certo trauma de estar dirigindo, eu tive que aceitar isso para me poder entender que eu tinha um problema. Então, o primeiro fator para você superar um trauma é você entender que você talvez tenha um trauma e que você precisa entender esse medo para que você possa superar, certo? Então, a primeira coisa que foi eu entender esse medo. E como que eu descobri que eu tinha esse medo? É que quando eu era criança, eu acabei ligando o carro sozinho, e eu estava dentro de casa, né? Só que na minha casa, digamos que a minha garagem era meio inclinada e o portão estava fechado. E o carro, ele começou, né? Eu era uma criança, né? E o carro começou a se movimentar, meio que caindo, né, nessa inclinação, e ele estava prestes a bater no portão. Eu nem lembro o que aconteceu,
que depois meus pais chegaram, eles conseguiram estarem segurando o carro e tá desligando o carro, né? Só que, tipo assim, eu nem lembro como que eles fizeram isso, porque foi muito rápido, foi uma situação muito rápida. Só que pra mim, que era uma criança, cara, parece que aconteceu tudo em câmera lenta. E algumas coisas eu nem lembro, porque realmente foi tão traumático que às vezes o nosso cérebro ele é tão inteligente que ele tende a apagar alguns pontos que são traumáticos no seu cérebro, pra evitar a dor e evitar a angústia. Então, teve esse fato do carro que aconteceu comigo quando eu era criança. E também depois, quando eu fui adolescente, eu meio que fui apresentado, né? Eu acabei me expondo a alguns vídeos de acidentes de trânsito. E esses vídeos de acidente de trânsito me ocasionaram um trauma realmente, galera. De tipo, de ter medo de ver, de presenciar, de acontecer um acidente de carro comigo. Entendeu? Quanto é que, cara, eu dirijo com super atenção. Eu conheço gente aí que tem o pé pesado, né? Tipo, dirige igual louco. A minha irmã mesmo, ela gosta muito de dirigir, né? E ela dirige muito bem. Só que ela tem coragem, né? Já eu realmente fico com essa tensão, né? E quando eu entendi que eu tinha criado este trauma por conta desses vídeos e por conta dessa situação que ocorreu na minha infância, eu tive a percepção de entender que eu estava passando por um problema e que eu tinha que solucionar. E aí que vem o segundo, que, cara, infelizmente, se você quer superar esse trauma, você precisa fazer ele, que é você se expor gradativamente ao medo que você tem, certo? Lembrando que você só faz isso, cara, se você precisar realmente superar esse trauma. Se você tem um trauma e esse trauma ele não precisa ser superado, você não precisa fazer. Por exemplo, eu tenho, vamos supor assim, eu tenho medo de cobra. Cara, raramente você vai ver uma cobra na sua vida. Tipo assim, exceto se você morar no mato, né? Mas raramente você vai ver uma cobra se você morar na cidade. Então não tem porque você querer perder o medo de algo que você nem vai estar convivendo com isso. Mas como dirigir é algo necessário na nossa vida, e ainda mais na população atual, na cidade, eu tive que aprender a dirigir, né? Então eu tive que superar esse trauma. Mas caso você não precise superar, você pode ignorar e seguir sua vida normalmente, tá? Isso é com traumas que você teve que você precisa estar superando. Que eu fiz? Cara, eu tive que me expor ele gradativamente. E como que eu expus gradativamente ao medo de dirigir? Cara, foi dirigindo. Eu me esforcei de pouquinho em pouquinho até dirigindo todos os dias, galera. Todos os dias. Porque eu queria tirar minha carta, galera. Eu queria tirar minha carta. Inclusive, o que forjou ainda mais o meu trauma, o que solidou ainda mais o meu trauma foi que eu bombei 2 vezes, galera. Que eu bombei 2 vezes na prova prática. Então, eu fiquei, tipo, eu parei um tempo de tentar dirigir, porque eu fiquei com um trauma real, galera. De achar que eu não iria conseguir, por conta do medo que eu tinha. Só que, quando eu entendi, tipo, cara, eu preciso dar um jeito nisso. E aí, eu paguei algumas aulas a mais e eu comecei a dirigir gradativamente, cara, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, até eu ganhar confiança, galera. E esse é o terceiro motivo, cara, é você ganhar uma confiança de entender que você é maior que o seu medo. E quando você entende que você é maior que o seu medo e que, na verdade, aquilo que passou foi só uma fase da sua vida, entende? Não é que você teve uma derrota agora, que você teve uma dor agora, que você teve um problema agora, que esse problema vai persistir. Ele só vai persistir se você continuar no mesmo lugar. Mas se você continuar enfrentando ele, o que vai acontecer? Você vai criar aquela casca, cara. Você vai criar aquela casca grossa, se solidificar, você vai ter uma mente mais forte para poder estar lidando com os traumas, para poder estar lidando com a dor. E foi isso, conforme eu fui dirigindo, aos poucos, eu fui criando confiança e eu fui entendendo que eu era maior que os meus medos. E eu estava tão feliz que eu estava conseguindo me superar, e quando você está nesse processo e você começa a perceber que você está perdendo seu medo, você vai ficar muito feliz, cara. Você vai ficar, sério, cara, é uma sensação, tipo, de se sentir um super-herói. Sério, você se sente realmente um vencedor. E você realmente é, cara. Porque quando você vê que você está tendo progresso, que você está perdendo seu medo, você vê que você está perdendo seus limites, cara. Que você pode ir muito mais longe do que você acha que você conseguiria ir. E quando eu entendi que aquela fase da minha vida
de ter medo de carro, de não saber dirigir era temporária, e conforme eu fui pegando o carro, eu fui vendo, tipo, caraca, velho, eu tô aprendendo, eu tô conseguindo já pôr a marcha certinho, tô me atentando na hora de pôr a seta, tô conseguindo ler as placas certinho. Então, eu senti esse progresso. E isso foi me dando uma confiança. E, geralmente, quando você tem um medo de alguma coisa, é porque você se sente inseguro perto daquela coisa, perto daquilo que te causou medo, que é normal por conta do trauma. Só que depois que você vai pegando confiança e você vai vendo que aquilo que te assustava não te assusta mais. E que você pode ir muito mais longe do que você achou que você conseguiria ir, que você é muito maior do que os seus problemas, entendeu? Então, o que eu falo pra vocês é, não desistam, continue tentando, porque o que é seu, ele já está pronto para ser colhido, entendeu? Se você está fazendo a sua parte de plantar, pode ter certeza que a colheita é certa, ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por terem assistido mais um vídeo. Lembrando, dá o like, compartilha, se inscreva no canal, coloque a sua opinião nos comentários. Se quiserem dar alguma dica de algum assunto que vocês querem que eu esteja abordando aqui no canal, eu ficaria muito feliz. E, novamente, muito obrigado por terem vocês aqui comigo. Até a próxima e nos vemos no próximo vídeo.